Graça e paz, a paz do Senhor. Nós vamos continuar agora a Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Nacional Palavra da Vida. Nós vamos continuar aqui com a revista Passo a Passo com Cristo, volume 4. Amém? Para vocês que estão nos assistindo nessa tarde, a gente tem aí, e eu queria agradecer a Deus pela vida do Germano, que tem feito um belíssimo trabalho aí de colocar para a gente os textos e a lição para quem não tem a revista para poder acompanhar. Então isso ajuda, né, não só todos aqueles da igreja que estão acompanhando esta revista, mas também os nossos convidados da Escola Bíblica Dominical. Tá? Essa escola ela é aberta a qualquer pessoa, a qualquer que tem vontade de conhecer um pouco mais de Deus. E por falar em conhecer um pouco mais de Deus, o tema da lição de hoje é o Espírito Santo. Semana passada eu preguei um pouco sobre o Espírito Santo, mas essa lição ela é um pouco mais completa, né? Porque muitas vezes uma mensagem você não aborda tudo, e o estudo bíblico ele vem para nos auxiliar nesse sentido. Tem um pastor falou para mim certa vez que muitas vezes nós aprendemos coisas na escola bíblica dominical que nós nunca vamos ver ou ouvir, talvez numa mensagem evangélica, uma mensagem bíblica, enfim. Então, o primeiro passo é que nós temos aqui um versículo para decorar, mas eu quero que o Rodrigo faça a leitura desse versículo e também uma oração para a gente poder iniciar esse estudo, amém? Versículo para decorar é João 14,16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Senhor Deus, Pai Santo e amado, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pela oportunidade, Pai, que temos de estar aqui hoje, Deus, aprendendo, Pai, um pouco mais de Ti, Senhor, conhecendo um pouco mais de Ti neste dia, Pai. Peço, Senhor, que abençoe o pastor Clenaldo, Deus, que ele possa, Senhor, a qualquer dúvida, Pai, que aparecer dos nossos irmãos, ele possa esclarecê-la, Senhor. E que ele também, Pai, esteja cheio do Teu Santo Espírito, Pai, para ensinar ao Teu povo o como proceder, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Como essa lição ela é muito extensa, nós temos muitos versículos, então eu vou pedir para o Rodrigo, que está aqui do meu lado, ele vai fazer a leitura todas as vezes que aparecer um versículo aqui, para a gente poder ganhar tempo, tá? E você que tem aí, está acompanhando a gente, você pode também ler esses textos depois na sua casa. O primeiro é que conhecer o Espírito Santo é conhecer o grande e poderoso executivo celestial. Então, assim como a gente tem, fazendo uma alusão aqui, um comparativo aos nossos poderes que nós temos aqui na Terra, né, no nosso poder, no nosso governo, por exemplo, que é a presidência da República, tem lá três grandes poderes também, que é a Marinha, Exército e a Aeronáutica, né? Então, só para fazer um comparativo, são três grandes poderes, mas são independentes, mas ao mesmo tempo eles servem o país, cada um com a sua finalidade. E a Trindade é a mesma coisa. Nós temos a Trindade ativa na execução da obra de Deus aqui na Terra, né? O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, que são três em um, e isso exerce um único poder, tá bom? Então, o que é a pessoa do Espírito Santo? Na verdade, a terceira pessoa da Trindade, nós dizemos que ele é a terceira pessoa, mas não porque em grau de valor, né? Ela pode ter mais valor ou mais poder. Não existe isso, né? Não quer dizer que o fato de ser a terceira pessoa, né, o Espírito Santo, é porque ele tem menor poder na importância, tá? Todos os três são tão importantes quanto, né? Então, o que significa o Espírito Santo? Qual é o significado do nome? Então, a palavra Espírito vem do grego pneuma,
né? Pneuma significa espírito, vento, sopro. E o termo santo também vem da língua grega, ágios, que quer dizer santo mesmo. A palavra espírito tem a ver com a sua personalidade e o termo santo tem a ver com o seu caráter, tá? Então, a personalidade. O interessante é que a pessoa do Espírito Santo, a gente costuma dizer pessoa, justamente por isso que tem um monte de versículo aqui que a gente vai falar nessa tarde, porque... por que uma pessoa, né? Qual a característica que tem uma pessoa? Bom, ele fala aqui que fala sobre inteligência, sentimento e vontade. Além disso, uma pessoa tem que ter consciência de si mesmo e se autodirige. Isso acontece com o Espírito Santo, que conhece as profundezas de Deus. 1 Coríntios 2, de 10 a 11. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão seu próprio Espírito, e que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Então perceba que a profundidade do Espírito Santo, né, o Espírito Santo é ele que nos conecta ao próprio Deus Pai. Então, tanto as profundezas de Deus, quanto as profundezas do homem, do ser humano, meu e seu, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, aquilo que nós fazemos, Deus ele conhece o nosso coração. Então a Bíblia declara várias vezes elementos que nos mostram que o Espírito é uma pessoa sensível, ela tem sensibilidade. Então, ele pode ser entristecido. Eu quero que o Rodrigo leia em Efésios capítulo 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Então, entendam, irmãos, que todas as vezes que nós desagradamos a Deus, o Espírito Santo de Deus fica entristecido. Todas as vezes que nós pensamos algo a respeito de alguém de forma negativa ou pecamos contra Deus, o Espírito Santo também, como uma pessoa, como nós, como eu e você, ele também fica entristecido. Então nós temos que fazer o papel como cristãos de nunca entristecer o Espírito Santo de Deus. Mas por outro lado também, o Espírito Santo é uma pessoa que produz alegria, como está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Perceberam que o Rodrigo leu várias características do Espírito Santo? E o autor da revista aqui, ele só focou na questão alegria, mas tem outros pontos do que nós vamos falar um pouquinho mais para frente. O Espírito Santo também, ele pode nos guiar, ele pode nos dirigir, ele pode nos direcionar. Está lá em João capítulo 16, versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Entendam que tudo aquilo que acontece no mundo espiritual na nossa vida, nós somos guiados pelo Espírito Santo, inclusive nas coisas reveladas, né? Aquilo que Deus tem, que muitas vezes Ele quer nos dizer e Ele acaba mostrando isso para nós. Tá? Então Ele guia a nossa vida, Ele guia os nossos passos, Ele guia todo o nosso dia a dia. Agora, o Espírito Santo, ele pode também nos punir? Esse texto aqui, que está lá em Atos capítulo 5, de 1 a 11, eu não vou nem pedir para o Rodrigo ler, apesar de ser um texto bastante extenso, né? É uma punição que ficou muito clara na Bíblia, a respeito de um casal que tentou ali enganar,
né? Na verdade, nesse livro de Atos capítulo 5, a Bíblia diz que eles vendiam as suas propriedades e eles distribuíam entre eles, e ali dizia que ninguém passava fome, ninguém passava sede, ninguém tinha nenhuma necessidade, porque eles faziam tudo em prol daquilo que eles tinham, dos seus próprios bens. E a Bíblia diz que numa determinada ocasião, um casal teve ali e fez algo que desagradou a Deus, algo que o Espírito Santo próprio entendeu que estava errado e ele mesmo fez a punição. Então, o Espírito Santo de Deus, como uma pessoa que fica alegre, que fica triste, que tem amor, que tem compaixão, ele também nos pune. E eu gostaria que você lesse depois na sua casa o livro de Atos, capítulo 5, de 1 a 11, tá? Oi? O Rodrigo tem uma pergunta. Aliás, não é ele, né? Pergunta do Gustavo. Quem operava na vida dos profetas, sendo que a promessa do Espírito Santo foi cumprida em Atos 1:8? Na verdade, quem operava era o próprio Deus, e a ação de Deus movia o Espírito Santo na vida daquelas pessoas. O que acontecia diferente da descida do Espírito Santo que aconteceu lá em Atos, o Gustavo, é que a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, ela era direcionada exclusivamente por Deus para um profeta, para uma pessoa, ou às vezes até para uma nação inteira. Mas quem direcionava isso era a ação do próprio Deus. Hoje, nos nossos tempos, o Espírito Santo ele foi derramado, e todos nós, ou todos aqueles que aceitaram e que entregaram a sua vida para Jesus, eles passam a ter o Espírito Santo constantemente com eles. Foi por isso que Jesus, ele deu a vida dele por nós ali na cruz, ele morreu e ressuscitou para que nós tivéssemos acesso ao Pai através do Consolador que ele prometeu que nos daria. Amém? O Espírito Santo também possui características próprias de uma pessoa. Ele sonda os corações. Romanos capítulo 8, versículo 27. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Amém? Então o Espírito Santo ele sonda o meu e o seu coração. Essa lição hoje ela é muito importante para nós, porque muitas vezes nós estamos na igreja, nós aceitamos a Cristo e não conhecemos a ação do Espírito Santo sobre a nossa vida. Então você que ainda não conhece a Deus, você que ainda não entregou sua vida para Jesus, o Espírito Santo ele sonda o seu coração. Ele sabe o que você está sentindo exatamente nesse momento. Mas o Espírito Santo também tem uma outra característica que ele também fala. Vamos lá ver em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. O Espírito Santo, nesse caso, estava dando um toque aqui ali no texto de 1 Timóteo, de que no final dos tempos iriam surgir outros espíritos que não seriam o Espírito Santo, e que esses espíritos eles enganariam muitas pessoas. Então o Espírito Santo estava falando ali em 1 Timóteo do que iria acontecer no final dos tempos, tá bom? Apocalipse capítulo 2, versículo 7 também o Espírito Santo fala, e várias vezes, né? Veja aí. E com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Na verdade, tem um outro texto. Oi? Apocalipse capítulo 2:7, ele fala assim: ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas, se eu não me engano, tá? Acho que é isso, né, Rodrigo? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amém. Então entendam que o Espírito Santo ele fala. Quando a Bíblia diz assim, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas, até hoje, o Espírito Santo ele fala através
dos profetas, daqueles que entregaram a sua vida a Jesus e que entendem que a ação do Espírito Santo está sobre a vida deles. O Espírito Santo também ele ouve. João capítulo 16, versículo 13. Está errado aqui esse não está. Deixa eu achar aqui. 16, 13. E depois o 14, tá? E quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Amém. E ele também ensina, João capítulo 14, versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. É interessante esse texto de João capítulo 14, versículo 26. Eu não sei se vocês perceberam, acabou de acontecer comigo aqui agora há pouco, no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 7. O Rodrigo estava falando e eu disse assim, olha, lá está dizendo, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Vocês perceberam que eu não consultei nenhum lugar? Eu apenas falei, por quê? Porque esse texto que o Rodrigo leu, diz que esse mesmo Espírito Santo, ele ia nos ensinar e ele iria nos orientar a respeito de todas as coisas que ele gostaria que falasse à igreja. Amém? Então ele nos ensina também. Ele também nos ama. A gente acho que já leu Romanos capítulo 15, Rodrigo. Romanos 15, 30. Se não lemos, deve estar aí na relação. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Por amor do Espírito, é a ênfase do texto aqui que o autor colocou. Vocês acham que o Espírito Santo conhece alguma coisa? Então nós vamos ler em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Amém. Ele pode ser entristecido? Tudo bem aí, Rô? Efésios capítulo 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Amém. Então a gente também pode entristecer o Espírito Santo. A semana passada eu li um texto que fala sobre o Espírito Santo que nos convence. João 16, 8, eu me lembro desse versículo, que diz assim, que ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Se você quer saber o que significa isso, ouça a live que foi pregada a semana passada aqui, a semana retrasada, se eu não me engano, ou passada. Ele também nos guia, a gente já leu também a respeito disso, eu vou passar. Ele também nos revela e sonda, já foi lido também, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10. Ele nos faz lembrar, está lá em João capítulo 14, 26, e ele nos convida, Apocalipse 22, versículo 17. Você pode ler Apocalipse 22, 17? O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Está vendo? Um convite onde o próprio Deus, quando você lê a palavra dele, ele também faz o convite para que você receba o amor de Deus aí, onde você está. Tá bom? Uma outra prova. Tem pergunta? Então temos uma pergunta agora, vamos lá. Pergunta da irmã Débora Ferreira.
como iremos identificar quando é o Espírito Santo falando conosco, para que não possamos agir de maneira contrária à vontade de Deus? É uma interessante pergunta essa, Débora. E eu quero responder essa pergunta sua através de um exemplo. Certa feita eu vi uma propaganda na TV, não sei se eu já contei isso aqui na igreja, mas se eu já contei eu quero contar novamente e os irmãos me perdoem. Eu vi uma propaganda na TV e era de uma empresa famosa de jornais, onde a pessoa estava na sala dele lendo o jornal tranquilamente e tinha um cachorro. E o cachorro dele latia o tempo todo e ele continuava lendo aquilo de forma normalmente. A revista que ele o jornal ele estava lendo ali, o cachorro latindo. Só que de repente ele escutou um latido diferente. E quando ele escutou esse latido diferente, ele parou na mesma hora o jornal que ele estava lendo, aquela leitura, e foi ver o que estava acontecendo. O Espírito Santo na nossa vida é a mesma coisa, Débora. Quando nós escutamos algo e sabemos que aquilo vem de Deus, nós entendemos, nós temos paz no nosso coração, nós temos esse sentimento, porque a própria revelação da palavra de Deus, ela nos dá esse discernimento. E através disso é que nós sabemos se aquilo é verdade ou não. Uma outra forma de saber também se o Espírito que está falando é o Espírito de Deus ou não, nós podemos confrontar na própria palavra dele. Porque se o Espírito Santo é uma pessoa, para pensar bem comigo agora. Imagina assim, você e o seu marido, por exemplo. Você conhece o seu marido, porque você convive com ele todos os dias. Você sabe do que ele gosta de comer. Aí, Leandro, pode pedir alguma coisa para a Débora aí que ela vai fazer para você. Porque você sabe tudo aquilo que o Leandro gosta. Então você vai fazer porque você conhece ele. O Espírito Santo é a mesma coisa. Quando nós conhecemos, nós sabemos o que ele gosta, porque ele é uma pessoa, nós vamos fazer tudo ou o possível para agradá-lo. Amém? Então, uma outra prova da personalidade do Espírito é o uso do pronome masculino. A palavra grega pneuma, quer dizer espírito. Sendo neutra, sempre que é usada para o Espírito Santo, vem acompanhada do pronome masculino. Mas uma prova de que o Espírito é uma pessoa é o uso do substantivo masculino consolador. Então é consolador, advogado, que é parácletos, aplicado a Jesus, e é usada por ele em relação ao Espírito. Tá? Então, aqui é mais, eu não vou nem me ater muito a esses versículos, porque é mais para entender que quando a palavra Espírito Santo está falando do substantivo masculino, mas como o Consolador, no caso, tá? Nós vamos entrar aqui agora no tópico 2 da lição, sobre a deidade do Espírito. A palavra deidade é se realmente o Espírito é Deus, né? Se nós estamos falando do Espírito de Deus. O Espírito Santo é Deus, né? Então isso é uma afirmação. Colocado no mesmo nível do Pai e do Filho. Então não existe uma diferenciação. Ao mandar batizar, Jesus ordenou fazê-lo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lembra-se? Está lá em Mateus capítulo 28, versículo 19. O mesmo fez Paulo na bênção apostólica. Está lá em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Não precisa você ler, porque esse texto ele é muito conhecidíssimo aqui por nós, tá? Então a deidade nós entendemos que ele é o Espírito Santo de Deus, que ele é o próprio Deus. E ele fala como Deus. E aí eu quero que você leia só o livro de Atos capítulo 5, de 3 a 4, Rodrigo. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E, vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Entenderam que o texto onde ele usa, ele fala que Ananias ele mentiu ao Espírito Santo.
Se ele usasse o termo Espírito Santo, usasse o termo Deus e usasse o termo Jesus, seria a mesma coisa. Mas ele fala como Deus, próprio de Deus, tá? Ele possui atributos de Deus, de eternidade, de onipresença, né? Vocês sabem, a onipresença está presente em todos os lugares. De onipotência, tem todo o poder. De onisciência, porque ele sabe e conhece todas as coisas. Além destes, tem os atributos morais de santidade, justiça e amor. Aqui na lição nós temos vários versículos, não acho que é interessante a gente ler neste momento, porque a lição ela é muito comprida, mas você tem ela aí para você poder consultar na sua casa, tá bom? Ele é Deus porque ele faz as obras próprias de Deus, criação e embelezamento do universo, criação e sustento do homem, ressuscitou a Jesus, justifica o crente. Esse daqui de justificar o crente é forte, né, irmão? Vai lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11, Rodrigo. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificado, mas fostes justificado em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Amém? Significa dizer que quando eu ando com o Espírito Santo de Deus e quando eu obedeço a palavra do Senhor, automaticamente é Ele quem nos justifica. Tá? O fato de justificar não quer dizer que eu posso errar e Ele vai fingir que não viu nada. O justificar é o seguinte: se eu for lá, se eu errar e eu for lá aos pés de Cristo, através do Espírito Santo de Deus, nós somos justificados em Cristo Jesus. Uma mera influência não faria essas obras, mas o Espírito Santo, por ser uma pessoa divina, ele faz. Os nomes do Espírito o identificam com as outras pessoas da Trindade. Além do nome clássico Espírito Santo, estes também lhes são dados. E aí, irmão, vocês vão ver na Bíblia várias atribuições de nomes um pouco diferentes, mas quer dizer a mesma coisa, tá? Então vocês vão ler, como está lá em Efésios capítulo 4, versículo 30, a menção de Espírito de Deus. Você vai ver em Lucas capítulo 4, versículo 18, como o Espírito do Senhor. Em Atos 5, 9, 8, 39. Você vai ver lá em 2 Coríntios 3, 3, como o Espírito do Deus vivente. Você vai ver como o Espírito de Cristo em Romanos 8, 9, Gálatas 4, 6, Filipenses 1, 19, e você vai ver também como o Espírito eterno em Hebreus capítulo 9, versículo 14. Então vejam que o nome, vários nomes dado ao Espírito Santo que são identificados como pessoas da Trindade. Então não se assustem quando vocês lerem na Bíblia alguns destes nomes, mas todos eles fazem referência à Trindade ou ao Espírito Santo de Deus, tá bom? Nós vamos ver agora quais são os símbolos do Espírito Santo, como que ele é simbolizado. Há na Bíblia vários símbolos do Espírito Santo, todos eles com significado. O primeiro deles aqui é que tem o símbolo de fogo, que purifica e refina. Isaías capítulo 4, versículo 4, Rodrigo. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar Jerusalém da culpa do sangue do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito purificador. Tá, espírito purificador aí é o espírito de fogo, tá? Tem pergunta? Mas lê antes o capítulo de Atos, capítulo 2, versículo 3, só para completar aqui o fogo. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Tá, esse texto está lá na descida do Espírito Santo, no livro de Atos, onde eles estavam reunidos ali. Tem uma pergunta para nós, vamos lá. Pergunta de Luciene Esteves. Eu amo Jesus e tenho intimidade com Ele, porém às vezes fico confusa entre o que eu quero e a voz de Deus. Como consigo definir mais facilmente se é o meu desejo ou a vontade de Deus?
Essa pergunta foi muito boa, Luciene, porque quantos de nós, muitas vezes, e a gente tem vários exemplos na Bíblia, né? Se a gente for pegar bem, direitinho, a gente viu vários textos em que, por exemplo, aquele do profeta velho lá no Antigo Testamento, é um deles, porque Deus falou para o profeta novo uma coisa e falou para o profeta velho outra. Muitas vezes nós também, a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, já começa por aí. Então, se enganoso é o coração do homem, significa dizer que muitas vezes eu posso entender que algo vem de Deus, e muitas vezes também não significa exatamente que o fato de vir de Deus é somente coisas boas. A gente tem que também ter isso bem claro em nossa mente, em nosso coração. Por quê? Porque às vezes você pode ter uma intenção no seu coração, e você achar que tudo aquilo que você está fazendo é uma coisa boa, e Deus pode te provar em cima daquilo. Lembra lá no Antigo Testamento, quando Deus foi feito o censo, e que Deus falou que não era para fazer contagem do povo, e a pessoa que estava fazendo achou que estava fazendo aquilo, né, de bom coração. Nossa, eu vou contar o pessoal porque Deus quer que eu conte. E Deus não havia mandado contar. Então talvez ele poderia ter agido ali no momento achando que estava fazendo algo que estaria agradando a Deus, e normalmente aquilo não aconteceu, né? Eu acho que o mais importante de tudo isso uma vez que eu estou andando nos caminhos do Senhor, que eu creio que é o teu caso, muitas vezes nós vamos fazer coisas que nós estamos achando que estamos agradando a Deus, e muitas vezes nós não vamos agradar a Deus. Tá? É importante a gente ter isso em nossa mente, em nosso coração, porque nem sempre o nosso desejo pode ser o desejo de Deus. Nem sempre a nossa vontade, por ser boa muitas vezes, pode ser aquilo que Deus quer que faça naquele momento. Pode ser que eu queira fazer aquilo, mas não naquele momento. Deus quer que eu faça aquilo em uma outra situação. É bom, mas não é a hora que Deus quer. Então eu entendo que intimidade com Deus, relacionamento com Deus, e você vai estreitando tudo isso. É como uma mãe que conhece o filho, né? Ela sabe o que ela pode dar para o filho, o pai sabe o que pode dar para o filho, mas nem sempre aquilo que o filho vai fazer com aquilo que a gente dá para ele pode nos agradar. Pode ser que eu dê algo para ele e ele faça um mau uso daquilo, tá bom? Eu acho que a intimidade com Deus, a cada dia que passa, resolve isso, tá bom? Bom, vamos lá. Tem pergunta, Rô? Não? Então, os símbolos do Espírito Santo de Deus, a gente falou de fogo, e aí um outro símbolo que também tem, que é a água. Vamos lá, a água está lá em Isaías capítulo 44, versículo 3. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade. O qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Amém. Com relação ao óleo, o livro de Tiago também, ele dá uma receita para nós, que nós devemos ungir, né, com óleo, mas aqui é um outro contexto. Aqui fala da pomba, e é o símbolo da pureza, lealdade, devoção, gentileza, inofensível, amável, terno. Isso aqui foi no batismo, né, onde aqui houve a ação do Espírito Santo nas três, na trindade aqui, a gente pode ver bem claro isso. Com relação ao selo do Espírito Santo, que oferece segurança, proteção e garante direito de propriedade, está em Efésios 1,13, e como penhor, garantia, direito real e prova de pagamento, Efésios 1,14. Vamos ver um pouquinho
do Espírito Santo na história. Como que foi? Inclusive foi uma pergunta que foi feita agora há pouco, né, do Espírito Santo lá no Antigo Testamento. Como é que era a ação dele? Bom, na criação, todos nós sabemos, Gênesis capítulo 1, versículo 12, que a Bíblia diz que o Espírito pairava por sobre as águas. O livro de Jó e Salmos mostra que o Espírito Santo cria e renova coisas criadas, né? Vamos pegar lá em Salmo 36, tem aí, Rô? Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Amém. No Velho Testamento, na Velha Aliança, o Espírito foi considerado pelos judeus como uma força, uma influência, uma virtude emanante de Jeová, o Deus único, o Deus da aliança. Ele não habitava permanentemente nos fiéis, mas podia usá-los esporádicos ou temporariamente, como se pode ver em José, Gênesis 41, 38, né? Moisés e os anciãos, também uma outra ação do Espírito Santo lá em Isaías 63, e também em Davi, 1 Samuel 16, 13. Olha, irmãos, tem tanta referência aqui da ação do Espírito Santo no Velho Testamento, no Antigo Testamento, que o tempo nosso é curto, acho que não vai dar tempo de ler tudo. Mas ele teve uma ação lá em Moisés, em Davi, em Elias, em Isaías. Então, vários textos proféticos, como também a respeito de Jesus. O Espírito habitava no meio do povo e não nas pessoas, tá? Respondendo aí a pergunta do nosso irmãozinho, lá em Ageu 2:5. E a bênção e unção especial não era para todos. Por que não era para todos? Porque o Espírito Santo não havia sido derramado a toda a criatura, como aconteceu lá no livro de Atos. Então o derramamento sobre toda a carne só aconteceu mesmo no Novo Testamento. Por isso que chama Novo Testamento, nova aliança, novo concerto, né? E por falar no Novo Testamento, a situação do Espírito Santo é bem clara e ele é distinguido como uma pessoa. João Batista, ele foi cheio do Espírito desde o ventre materno, né? Está lá em Lucas capítulo 1, versículo 15. A concepção de Jesus também foi uma ação do Espírito Santo de Deus, né? E o seu ministério foram pelo Espírito Santo. Está Mateus 3,16, Lucas 4,18, Atos 10,38. Então o Espírito, ele que guiou, ele que levava, é pelo Espírito que Jesus ofereceu-se a Deus na sua própria morte. Vamos lá em Hebreus capítulo 9, versículo 14, tem aí, Rô? Não? Então vamos lá. Hebreus 9, 14. Então o Espírito, ele na morte de Jesus, né, aconteceu também esse evento. Hebreus 9, 14. Muito mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. E Jesus ressuscitou. Romanos 8:11, tem aí, Rô? Romanos 8:11. Enquanto ele procura Romanos 8:11, o livro de Atos tem uma distinção aqui, que ele também é chamado de Atos do Espírito Santo. Então vamos ler lá em Romanos 8:11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Amém? Então aqui fala sobre a ressurreição, tá? Por o próprio Espírito Santo que ressuscitou ali Jesus. O livro de Atos é também chamado de Atos do Espírito Santo, começando com Pentecoste, indo até os samaritanos e alcançando os gentios através dos discípulos, né? Alcançou e alcança.
Como que essa obra acontece hoje? Em vários aspectos. A principal delas, hoje nós estamos aqui, hoje muitas igrejas estão fazendo lives, muitas igrejas estão crescendo no mundo afora por uma ação isolada do Espírito Santo de Deus sobre a vida dos pastores, dos diáconos, dos discípulos, dos homens e mulheres de Deus que são usados nos dias de hoje. Ele também santifica a igreja e distribui os dons. Então, todos os dons que uma igreja tem é uma ação do Espírito Santo de Deus. Todos os dons. Às vezes você pega uma pessoa que não tem estudo, não tem conhecimento, não tem ciência, não tem habilidade, às vezes, para exercer determinadas funções aos olhos humanos, e o Espírito Santo de Deus capacita. O Espírito Santo de Deus usa, porque Deus, a igreja de Deus, ela permanece viva e ela vai permanecer viva até a volta de Cristo. Em relação ao mundo, ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Então é o Espírito Santo de Deus que age até hoje nas nossas vidas. É o Espírito Santo de Deus que toca o seu coração quando você ouve uma live, ou quando você ouve uma canção, ou quando você visita uma igreja evangélica e ali está sendo feita a leitura da palavra de Deus. Tudo isso acontece por uma ação do Espírito Santo de Deus. Então não é porque muitas vezes uma pessoa fala bonito, ou canta bonito, ou às vezes até fala feio, que nem eu, mas é porque o Espírito Santo de Deus age sobre a vida de todas essas pessoas que se colocam diante da presença dEle. Então, se você deixar Deus usar a sua vida e deixar o Espírito Santo incomodar seu coração, você vai perceber o quanto Ele quer e Ele pretende usar você como vaso de bênção na igreja e em qualquer lugar na face da terra. Amém? Tem pergunta, Rô? Então, nós que conhecemos o Espírito Santo, que temos habitando em nós, devemos deixar que Ele, como pessoa divina, mansa, santa, poderosa, nos guie, nos santifique e nos leve a glorificar o Senhor Jesus. Então é um ato meu, isolado, meu e seu, de deixar o Espírito Santo habitar no meu e no seu coração, e a partir do momento que você faz isso, você passa a dar a autoridade do próprio Deus sobre a tua vida. Você já parou para pensar o quanto isso faz como que as pessoas mudem de vida, sejam transformadas, sejam até curadas, sejam restauradas, renovadas? É assim que Deus age na igreja hoje, porque Deus quer glorificar o nome dEle, e para Deus glorificar o nome dEle, Ele precisa usar a sua vida, a minha vida, seja Ele de qualquer forma que for. Se você se dispuser a andar nos caminhos do Senhor, né, você vai ver a grande obra que Deus pode fazer na minha e na sua vida. Então, se você tem o testemunho do Espírito Santo no seu coração, de que você é filho de Deus, agradeça ao Espírito Santo por habitar em seu coração, por habitar em você. É um ato de agradecimento a Deus. Você deve colocar seu joelho aí na onde você está e falar: Senhor, obrigado porque o Espírito Santo de Deus habita no meu coração. Obrigado porque eu posso, de uma forma muitas vezes até pequena, contribuir com o reino de Deus e fazer com que eu possa testemunhar do grande amor de Deus sobre a vida das pessoas. Quando você ver a natureza, lembre-se que Deus é Ele quem cria, é Ele que embeleza, é Ele que produz, é Ele que faz a chuva, o sol, é Ele que nos dá, às vezes um frio que às vezes muitas pessoas reclamam, é Ele que produz tudo isso, é Ele que faz nas nossas vidas. Então, verifique se você tem glorificado Jesus na sua vida,
Se você tem, saiba que isso é obra do Espírito Santo, não é pelo seu merecimento, não é pelo seu conhecimento, não é pelo seu estudo, tá? Tudo aquilo que você tem feito para glorificar a Deus, é porque você tem deixado Deus usar a sua vida na obra maravilhosa que Ele criou, para mim e para você. Amém? Que oração, Rô? Temos quantos minutos? Opa, tem 10 minutos ainda. Mas eu quero falar nesses 10 minutos, e eu quero convocar a igreja aqui nesses 10 minutos. Primeiro, é fazer um convite para que você continue assistindo conosco. Às 6h30, logo mais, nós vamos ter o nosso pastor José Aparecido trazendo a mensagem hoje. E que você se prepare e já vai lendo aí, você que tem a revista. E se você não tem e quiser a lição, solicite para nós, a gente manda para você aí no seu WhatsApp, no seu e-mail, ou qualquer e-mail que você quiser. A semana que vem nós vamos falar sobre o batismo no Espírito Santo. E é um tema muito interessante, né? Como que as pessoas creem hoje no batismo no Espírito Santo, o que é o batismo no Espírito Santo, como foi essa promessa, como foi o cumprimento desse batismo no Espírito Santo, qual a necessidade, como que você vai fazer para receber o batismo no Espírito Santo. Agora que você já conhece o que é o Espírito Santo, já sabe que ele é uma pessoa, já sabe que ele tem características próprias, que você pode agradá-lo, que você pode desagradá-lo, que ele pode se alegrar. O que eu ou você nós podemos fazer para receber o batismo no Espírito Santo? Então é interessante, várias igrejas, várias denominações entendem o batismo no Espírito Santo de uma forma diferente, e aí você vai entender como nós cremos, como nós entendemos. Nós temos também, logo na outra semana, nós vamos falar sobre os dons espirituais, que também é um outro tema muito interessante. Você que lê a Bíblia, que é um conhecedor da Palavra de Deus, venha participar conosco, né? Vai ser muito legal, muito interessante. E quando passar essa pandemia, e se você não tiver igreja, tiver desigrejado, venha nos visitar. Nós teremos o prazer de recebê-los em nossa casa, que é a casa de Deus. Amém? Quero agradecer pela tua presença e dizer que estamos juntos e que daqui a pouco nós entraremos então para o nosso culto de hoje, no domingo de Páscoa. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.